consumidor brasileiro tem amadurecido, está mais informado e mais vigilante em relação à origem dos produtos que adquire. Sendo assim, o cuidado com questões ambientais por parte das indústrias passou a ser considerado primordial como política e filosofia de negócios adotadas pelos empreendedores. Nesse processo, as empresas entenderam que para incrementar mais negócios é necessário ficarem atentos aos cuidados com o meio ambiente. A gente já falou, o cearense em si, ele está realmente mais de olho nessa questão, né? Essa é a grande transformação da nossa geração em relação anterior, e eu entendo, inclusive, que essa geração que está vindo aí, os nossos filhos, já vem também com uma consciência ainda maior. E como eu disse, com ou seja, aspectos de sustentabilidade cada vez mais complexos, né? Hoje em dia, o consumidor está preocupado. Eu me sinto desconfortável, eu diria até, não consumo produtos que você entenda que vêm, por exemplo, de um trabalho escravo, um trabalho infantil, né? Uma matéria-prima que polui, né? Um produto que gera uma disposição inadequada de seus resíduos. Cada vez mais existe informação, conhecimento e aculturamento, ou seja, cultura e conscientização da importância de preservar o equilíbrio do nosso planeta para as próximas gerações. Isso é uma coisa que de fato, é a grande transformação e talvez seja o grande impulsionador dessa nova, dessa economia verde, né? Dessa bioeconomia, da economia sustentável, né? É importante dizer aqui também, a Organização das Nações Unidas, né? A ONU, lançou o principal referencial estratégico para o mundo inteiro, são chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, mais uma vez todos eles transversais, que entram não só no aspecto de preservação e recuperação ambiental, mas também de consumo de água, de mitigação de desastres ambientais, de riscos, entra até no mérito de terrorismo, ou seja, todos esses aspectos estão hoje sendo incorporados nesse conceito de sustentabilidade, né? E as empresas sustentáveis, elas volto a dizer, elas incorporam isso de diversas formas, né? A produção limpa, né? É evidente que você produzir mais com menos, além de ser um instrumento de sustentabilidade, é um excelente instrumento de competitividade. Você capacitar seu colaborador, né? Fazer com que ele seja mais produtivo, né? Fazer com que ele produza mais com menos, que ele cresça o estoque de conhecimento dele, também é um aspecto que dá uma expectativa de sustentabilidade à sua empresa. Você respeitar o meio ambiente, promover um ambiente favorável com a comunidade, né? Utilizar menos água, tudo isso são aspectos que, no final das contas, reduz as despesas, né? E aumenta, agrega valor ao seu produto e dá maior competitividade. Então, o grande desafio é esse, de você associar os conceitos de sustentabilidade com os atributos de competitividade. Muitas vezes não é fácil, né? Um exemplo aqui, mais uma vez, da importância das políticas públicas, né? A energia eólica. A energia eólica, ela é claramente um modal, uma tipologia de energia limpa, né? Mas que no começo ela teve que ser subsidiada. Sim. Né? Aliás, ela ainda é subsidiada, porque aqueles contratos que foram feitos lá na década de 90, as primeiras vendas de energia eólica para a sociedade, eles são ainda vigentes, né? São contratos de 25 anos que estão ainda vigentes. Então, ainda estamos pagando uma energia mais cara para aquele empreendimento que pagou o preço do pioneirismo, né? E implantou, né? Desbravando um ambiente desconfortável, porque você, quando, né, inova com uma nova indústria, você tem um aprendizado ali e há um valor hoje pelo menos 3 vezes maior do que os empreendimentos atuais estão gerando de energia eólica. Ou seja, havia um entendimento que aquela energia era mais cara, né? Tinha que ser mais cara, porque, como eu falei, a conta do empreendedor tem que ser receita menos custo, tem que dar positivo. Naquela época a receita tinha que ser alta, porque os custos eram elevados. À medida com que essa coisa foi tendo maturidade, os custos foram reduzindo, o preço da energia pôde ser reduzida. Hoje o preço da energia eólica é 3 vezes menor do que naquela época. E a mesma coisa está acontecendo com a solar, a mesma coisa aconteceu com o etanol, a mesma coisa aconteceu com muitos outros produtos considerados sustentáveis.
E, como eu disse, que não fique só no produto, que se incorpore esse conceito de sustentabilidade em toda a cadeia de produção, né? Em toda a cadeia de valor. Desde lá da seleção do fornecedor, que seja um fornecedor que também pratique de hábitos sustentáveis. É possível também, você falou aí também do colaborador, a pessoa que trabalha numa empresa sustentável, ela leva para casa esse conceito? É mais fácil dela levar para casa também, né? Esse conceito de ser sustentável? Sem dúvida. Inclusive, muitas empresas, antes a gente percebia muito isso. Você tinha um setor específico dentro da empresa só para tratar dessa questão do meio ambiente, né? da empresa. E era muito relacionado à questão do controle ambiental em termos de atendimento de licenças ambientais, a questão legal, de obrigatoriedades legais que a empresa tinha que cumprir, então ela acabava criando aquela área para atender, e isso era muitas vezes uma área, como eu falei agora há pouco, que era uma área vista como um custo da empresa, né? Essa área ela sai de um local específico e começa a permear por toda a empresa, porque a questão ambiental é uma questão de todos que estão na empresa. Então, o colaborador, independente do setor onde ele está na empresa, ele tem que ter essa consciência do que, aonde ele está atuando ali, né, no processo, quais são os impactos que são gerados se ele não produzir da maneira adequada, por exemplo, né? O que ele pode estar colaborando com o meio ambiente na medida que ele está fazendo o trabalho dele de forma adequada, certo? Então, por exemplo, se ele começar a ter baixa produtividade, isso faz com que talvez aumente o consumo de energia naquele local. E o consumo de energia, isso pode gerar impactos X, Y e Z, e ele tem que ter essa consciência também. Porque a questão ambiental, ela está em todos os lugares, na verdade. Ela não é uma área específica, né? E muitas empresas hoje já fazem essa mudança, essa alteração de percepção, né? Aqui no Ceará nós temos várias que já estão nesse sentido. E a área ambiental, ela saiu daquele setorzinho separado lá, distante, para estar dentro de todo, inclusive no processo de produção. Né? Junto. E complementando o que ele está dizendo, essa enquete, essa pesquisa, essa grande pesquisa que foi feita aí pela FIEC, na busca da sustentabilidade, ela revela isso, né? Foi feito um recorte setorial, né, de como é que cada setor está incorporando esse conceito de sustentabilidade. E os setores que estão mais próximos da sustentabilidade, por uma questão até de definição de negócio, como por exemplo o setor de energia, o setor de reciclagem, o setor de água, são setores com maior maturidade em sustentabilidade. E aqueles setores ditos mais poluentes, né, que geram maior impacto ao meio ambiente, são aqueles ainda com menor nível de maturidade e sustentabilidade. Isso mostra que, ou seja, quando a definição de negócio da empresa ela já surge, né, não só na cadeia produtiva, mas já o produto sustentável, isso gera realmente, mais uma vez usando a palavra, um aculturamento nos funcionários, nos executivos, né, nos fornecedores, que isso, né, dissemina e provoca essa maior maturidade em sustentabilidade. Esse é um caminho sem volta, né? No mundo todo. Você falou aí desse selo da ONU, então, assim, é uma questão que está jogada para o mundo todo, que não tem como voltar. A gente tem que aprender a ser sustentável, as empresas, e tem que adotar isso no nosso dia a dia. Sem dúvida. Assim? Essa como o Cândido colocou, ou seja, o mundo percebeu, né, chegou um momento que a gente está, ou seja, nós temos uma balança comercial negativa com a natureza. Né? E isso ficou muito claro aí, os estudos mostram que a natureza está se reinventando, e muitas vezes até de forma negativa, com essas mudanças climáticas, esses climas extremos, em razão da ação do homem. Né? Então, depois de um amplo crescimento da indústria, né, que é o principal impactador, né, não é só a indústria, mas a agricultura também, né, as pessoas lá nos ambientes urbanos também, mas a indústria é um principal setor, né, de impacto, e onde se percebeu, teve um momento de amplo crescimento, e depois se percebeu do prejuízo que se causou, dos benefícios que se causaram, mas também dos prejuízos que se causou, principalmente na percepção de longo prazo. E agora, se a gente quer realmente continuar com a nossa qualidade de vida que a gente tem hoje, se a gente quer continuar num ritmo de crescimento econômico, se a gente quer distribuir a riqueza nos territórios, a gente precisa se preocupar com como é que será isso daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, que é o conceito de sustentabilidade. Já existe empresa a nível
acho que mundial, né? Que estão nesse conceito, digamos, 100% ou quase 100%. Existem empresas que hoje são modelos. Eu costumo dizer que o melhor case de sucesso, né, que nós temos no mundo se chama Planeta Terra. Porque ele está há 4,5 bilhões de anos produzindo constantemente todas as condições necessárias para a existência da vida aqui e utilizando energia solar para essa produção, energia, né, sustentável, né, evoluindo constantemente, né, num sistema cíclico, certo? E que gera resíduo, mas é reciclado, né, e é reaproveitado. Então, assim, o planeta Terra ele é o nosso maior case de sucesso. A gente precisa começar a perceber melhor esse case para poder incorporar isso na filosofia de todas as empresas, em geral. Porque, assim, nós dependemos do planeta, não é ele que depende da gente. Entendeu? Essa é a percepção. Né? A gente que vai criar as condições futuras para a nossa sobrevivência. O planeta ele vai continuar existindo, provavelmente, aí por mais alguns bilhões de anos. Né? Até que o nosso Sol nos permita continuar existindo. Então, nós temos que ter essa percepção de sistema cíclico. E a economia circular é uma economia que tem essa percepção. Na indústria existe um movimento que a gente chama de ecoindustrialismo, certo? Que também vê essa questão da ecologia, né, dos sistemas naturais. A FIEC há alguns anos fez uma experiência bacana, que é um programazinho de simbiose industrial, com 12 empresas aqui do Ceará, né, de segmentos diferentes, onde a gente fez um mapeamento de o que cada uma consome de matéria-prima e o que cada uma gera de resíduo. E a gente começou a perceber que alguns resíduos de algumas empresas podem ser utilizados como matéria-prima para outras, né, fazendo esse mapeamento. Aí a gente chamou isso de pontes de sustentabilidade. Né? É claro que existem questões ainda logísticas, que são coisas que precisam ser levantadas, né? E colocado no papel, isso bem direitinho. Mas são possibilidades de negócio. Inclusive, muitos desses casos geraram possibilidades de novos negócios inovadores que se aproveitam esses resíduos que são gerados e transformam isso em novos produtos para outras indústrias. Então, surgem novas oportunidades de negócios inovadores nessas áreas, nesse sentido. Então, é por aí. A população pode mudar, eu estou me lembrando aqui do caso do canudo. Pode mudar, assim, deixar de usar um produto, vamos dizer assim, não vai quebrar a empresa, mas fazer com que ela ofereça um outro tipo de produto de uma forma diferente, porque hoje muita gente já anda com o seu próprio canudo, né? Não quer mais usar o canudinho lá de plástico e fez talvez com que outras empresas, ou a mesma empresa de canudo, fornecesse um canudo diferente. A população pode, né, de uma certa forma, modificar, né, esse produto. Essa é uma boa pergunta, essa é uma coisa que eu venho discutido sempre aí também. Eu vou dar um exemplo do primo do canudo, que é a garrafa PET. Né? A garrafa PET é um símbolo aí da poluição. A garrafa PET, ela passa a ser um passivo no instante em que ela é disposta de forma inadequada na natureza. Sim. Até lá, não. Antes da garrafa PET, a garrafa era de vidro, em geral. Né? O suco, por exemplo, foi vendido numa garrafa de vidro. A garrafa PET veio permitindo baratear os custos. Ao baratear o custo, disseminar o uso daquele produto, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas que passaram a ter acesso àquele produto que antes não tinha. Então, o plástico, o canudinho, a garrafa PET, a caixinha Tetra Pak, todas essas embalagens que tiveram um papel enorme no processo de disseminação desses produtos, da redução do custo do alimento. Né? Agora, no momento em que você dispõe de forma inadequada, ele passa a ser um passivo, passa a ser um problema. Né? Recentemente eu fui praticar stand-up na beira-mar, nesse período de chuva aqui agora. Cada remada que você dá, você pega 2 garrafas PET, 2 garrafas de... É uma coisa terrível, né? Isso aí. Então, ali é o uso inadequado do PET. Em toda a cadeia, não.
Ele gerou emprego, porque teve uma empresa, uma indústria que produziu aquela garrafa PET, que gerou emprego, gerou receita, gerou arrecadação. Essa arrecadação foi transformada em investimento público, etc. Então, ou seja, ela teve um papel extremamente positivo. Agora, no momento em que se descarta de forma errada, ela passa a ser um problemático. E aí, talvez estejam, na minha opinião, demonizando alguns produtos que não de forma inadequada. Entendi. Até por uma modinha, até por uma... Não é por aí, eu sou um pouco crítico quanto a isso. Né? Eu não tenho um constrangimento nenhum. Que deve ser correta. Não tenho um constrangimento nenhum em utilizar um canudo. Até porque muita gente utiliza esses produtos reciclados para fazer várias outras milhões de coisas. Exatamente. Eu acho um pouco inconveniente eu andar com um canudo de metal. Sim. Que depois eu vou ter que lavar, etc. É inconveniente. A gente está aqui, a inovação... Querendo melhorar facilidades. Agora, por que a gente faz isso? Porque não estão conseguindo dispor adequadamente esse canudo. Não é a existência do canudo de plástico, né? E, na minha opinião, a tecnologia está aí, os modelos de negócio estão aí para facilmente resolver isso. Não necessariamente tendo que substituir e reduzindo a qualidade de vida de quem está ali utilizando. É a forma como... E aí parte da gente, né? Eu estava comentando aqui que está sendo difícil para mim fazer a reciclagem dentro de casa. Mas uma simples forma de dividir o lixo já faz toda a diferença. É verdade. Sem dúvida. E aí a base é a educação ambiental. Né? Que essa aí é realmente algo que vai transformar, como o professor Expedito falou agora, não é o plástico o vilão, teoricamente, né? É a forma como a gente trata ele, isso é que é o vilão, né? Aí, se a gente não tiver essa educação ambiental, a gente vai fazer a maneira errada. E se a gente pensa assim sempre... Na questão do plástico nos oceanos, por exemplo, no peixe, no alimento, né, que a gente acaba comendo de volta. Né? Mas a gente esquece de um produto que a gente come todo dia, todo mundo consome e que também vem do mar, se chama sal marinho. Mais de 90% do sal consumido no mundo vem do oceano. Né? E o Brasil, então, nem se fala, acho que chega quase a 100%, certo? Então, esse sal que nós tiramos do oceano, ele também vem com micropartículas de plástico, que acabam se tornando parte do produto. E isso vai para todo tipo de alimento que a gente consome, não é só o pescado, não. Né? Então, as pessoas precisam ter essa consciência mesmo, e às vezes não é nem uma questão de... a pessoa às vezes tem um PhD e tudo e não tem essa consciência, né? Então não é uma questão de escolaridade, vamos dizer assim. É consciência mesmo. Isso mesmo. A gente vai fazer então a nossa última pausa. Daqui a pouquinho a gente volta. Apoio Cultural Via Direta.